Por que que nessa reforma não são afetados IRPJ, CSLL? Porque esses tributos são tributos que a gente chama de tributos sobre o lucro. Tá? Essa reforma tributária que foi aprovada é uma reforma tributária sobre o consumo. O que o governo quer fazer, o governo promete fazer ainda nesse ano de 2024, é fazer uma nova reforma, que é uma reforma tributária sobre a renda. E aí sim você altera IRPJ e CSLL. Tá? Só que, por outro lado, essa reforma tributária é uma reforma tributária mais impopular. Por que é mais impopular e tende a ser mais difícil de passar? Porque o tributo sobre consumo, ele é um tributo que no Brasil ele penaliza muito pobre. A gente já falou isso para vocês. No mesmo quilo de carne, o rico e o pobre pagam a mesma coisa. Então, quem, em tese, se prejudica mais nesse tipo de carga tributária é a pessoa, a população mais pobre. Beleza. Na questão da renda, o que acontece? Se uma pessoa ela ganha X, ela beleza, já tem ali a tabela progressiva. Só que o cara que ganha 20, 25 mil, o juiz, o auditor fiscal, o delegado, ganha 30, 40 mil, ele já tem muito desconto. Então ele já está pagando 27,5% de imposto de renda. Ele não quer pagar 35% de imposto de renda. Então, uma reforma para você fazer o rico pagar mais imposto de renda é muito mais difícil. Uma outra, mas não significa que não vai acontecer. Tá? Uma outra situação que quer se fazer com a reforma do IRPJ e CSLL é justamente, pessoal, você tributar os dividendos. Porque como é que funciona hoje? Por que os dividendos eles não são tributados? Porque a pessoa jurídica, você pega o lucro da pessoa jurídica hoje no Brasil e você tributa com IRPJ e CSLL. Empresas que estão fora do Simples Nacional, que faturam mais de 4.800.000, elas pagam 34% de IRPJ e CSLL. Tá? 34% é a alíquota. Você pega, lucrou 100 mil reais, tal, você vai pagar 34% ali de IRPJ e CSLL. Então, como você já paga IRPJ e CSLL na pessoa jurídica, a sua distribuição de dividendo, tá? Ela é isenta. Existe essa isenção. Contudo, se você pegar esses 34 e você adicionar mais de RPJ e CSLL, que é a tributação da pessoa jurídica, e você adicionar mais 20% na pessoa física, quanto que vai ser tributado o seu lucro? 54%. Então é muita coisa. Então ninguém quer ser tributado em 54% na renda. O que se espera, o que se deve fazer? O próprio ministro da Fazenda já falou que deve acontecer isso. Tá? E aqui você está favorecendo o reinvestimento. Isso é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. A carga tributária da pessoa jurídica ela diminui. Então, em vez de pagar 34, você vai pagar menos. E na pessoa física, quando você for passar o dividendo, você vai cobrar o IRPJ. E aí o que acontece? Você tem um desestímulo que a pessoa jurídica ela distribua dividendo. Por quê? Porque, se eu mantiver aqui na pessoa jurídica, eu estou pagando esse IRPJ CSLL baixo, menor que 34, com uma reforma eventual do imposto de renda. Agora, se eu distribuir, eu vou ter que pagar imposto de renda. Então, o que é melhor para a empresa fazer nessa situação? Eu vou reinvestir nas minhas atividades. Porque, muito provavelmente, se você pegar a sua carreira e você falar assim, olha, eu queria ter um dinheiro para investir nisso aqui. Você não investiria, sabendo que poderia te dar um retorno maior, em vez de ter que pagar mais tributo? Só que a reforma sobre a renda é outra conversa, tá? Se acontecer, a gente vai atualizar na nossa pós-graduação, teremos estudos futuramente sobre esses pontos, porque é uma reforma de tributária e prática fiscal. Tem um módulo sobre os tributos federais, mas tem módulo sobre lucro presumido, lucro real, Simples Nacional, mas é outra conversa. É outra conversa. O que nós estamos falando agora é apenas a reforma sobre consumo. Tá? Por isso que eu queria... Mas eu só queria situar vocês. A minha intenção aqui é situar as pessoas que estão começando a entender essa parte do fiscal, de como é que as coisas elas meio que funcionam. Fechado?